Fala galera, mais um CDD Talk Show começando. Estamos aqui hoje com o Juan Alvarenga, um dos personagens do futebol capixaba de tantos que existem. A gente está aqui, né, começando esse projeto novo. Ao presencial, vocês pediram tanto pra gente estar aqui, um podcast mais cara de podcast, né? Então estamos aqui hoje com o Juan. Juan, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Né, o Juan que está com a mulher grávida em casa, pode ter um filho a qualquer momento. Ele deu um pouco do seu tempo para vir aqui pra gente, fico muito feliz. Foi de última hora querendo não o convite, por causa de questão de agenda, não cancelou e tal. Então, Juan, muito obrigado mesmo. Espero que a gente bate um papo muito bacana. Tem a Erika e o Lucas aqui. Obrigadão mesmo, seja bem-vindo ao CDD Talk Show aqui na Capixaba da Depressão. Não, show de bola. Eu que agradeço o convite, né? Sou um fã do trabalho de vocês, eu acho muito bacana. Como a gente estava conversando antes aqui, né? Engajamento legal. Um dos poucos que abraça o futebol capixaba de verdade, né? E trabalha em prol do desenvolvimento. Então, quando você falou, eu falei, pode contar comigo, a gente tá junto para bater esse papo aí. Quando a gente tava discutindo, né, quem que pode ser e tal, aí o Isaac, o querido Isaac, um dos nossos ADMs, falou, o Juan. Aí eu, o Juan, beleza, falei, pô, aí daí eu vi que já tinha participado do podcast, que era não já era aqui, um abraço pro pessoal do Esporte Clube 27 também, o podcast. E eu falei, pô, que bom, topou, tudo certo. E vamos lá falar dos nossos patrocinadores, né? Quem tá bancando a gente aqui. 027, a casa de aposta mais bem preparada do futebol capixaba, mais acessível, a mais forte, com o pagamento mais rápido também, não querendo puxar saco, mas o pagamento mais rápido, as melhores odds estão lá na 027bet. O link vai estar aqui na descrição para você poder apostar. Não podemos deixar também de agradecer a Flowme, que é aqui esse estúdio que a gente está gravando, né? Muito graças à Flowme que a gente está aqui começando esse projeto. Muito obrigado, Flowme. Você que tem a ideia de fazer um podcast, vem aqui, né? Já tem a gente, tem vários outros podcasts que são gravados aqui. A estrutura fenomenal. E também podemos falar de quem paga a minha gasolina, meu locomoção de Linhares para cá. Churrascaria Estância Gaúcha, em Linhares, Teixeira de Freitas e Anápolis. E em Linhares agora também tem a novidade da churrascaria Rio Grandense em Rio Quartel. Você que está aqui na Grande Vitória, que vai para o norte do estado, vai para Bahia, a primeira é a Rio Grandense. Passou pelo pedaço de Jacupemba, 2 km à direita ali, posto BR. Depois passou Linhares, a churrascaria Estância Gaúcha, Teixeira de Freitas e Anápolis também. Estamos lá. Bom, Juan, vamos começar, né? Você que tem um futebol muito, também no capixaba, mas também internacional. Queria que você começasse falando da sua carreira no futebol, cara. A gente eu escutei seu podcast aqui com o Esporte Clube 27, você falou que começou na base ali em Vila Velha, né? Em algumas escolas de futebol de base, mas no futebol profissional, seu primeiro contrato foi com o Vitória, mas você não chegou a jogar no Vitória, né? Você chegou, tipo assim, no sub-20 ali, tipo, compondo elenco. Sim. E tal. Como é que foi primeiro o seu começo no futebol e também a chegada no Vitória, que a gente começa a falar da sua carreira? Sim, cara, então, eu comecei na escolinha do Cefa, né, na Glória ali, onde eu fui nascido e criado, minha família toda dali até hoje, meu pai, minha avó, meus tios moram lá, né, e aí também tive uma passagem bacana pelo Santa Cruz, que hoje é o CTCE, do Cosme Eduardo, né. Que hoje tá na base do Vitória também. Tá na base do Vitória, mandar um abraço para ele, pro Matheus lá, que tem feito um trabalho sensacional ali no Vitória. E foi uma passagem vitoriosa ali no Santa Cruz, a gente venceu bastante, saíram muitos jogadores dali, né, do nosso projeto. E aí tive a oportunidade de ir pro Cruzeiro. O primeiro clube que eu federei, assim, foi o Cruzeiro de Minas Gerais, né, oportunidade bacana, fui com 14 anos, tive minha primeira experiência fora de casa. E quando eu retornei, eu já retornei pro Vitória. O Vitória estava com um projeto bacana na base, com o Oliveira, né, que ajudava a gente bastante na época. Acho que o presidente era o Paulo César. Só uma dúvida, essa época, vamos lá. O Cleiton tava nessa época, Cleiton Bianco? Você sabe lembrar? Ele jogou, inclusive. Porque, assim, tem um Rio Branquense aqui, mas o Cleiton é um torcedor ícone da Desportiva. Sim. E direto ele fala dessa questão do Vitória. Geração. E essa semana mesmo, algum torcedor lembrou que o único título até então da base do Vitória era esse título que vocês ganharam lá. Sim, com o Vitória, que é o único quadro que tinha lá. Bacana. Era, 2004, foi isso aí. A gente chegou na final 2004, 2005. O Vitória estava muitos anos sem conquistar nada na base. E a gente foi para a Copa São Paulo, jogou o Brasileiro Sub-17. Ele tava. Meu amigo, assim, meu pai. Hoje a gente tá um pouco distante, mas é meu companheiro de infância. Assim. Você tá no futebol? Acerola, Ramon. Não, esses aí só ícone. Metade dos memes do Acerola quem mandou pra gente foi o Juan. Vou falar logo aqui. E, né, Acerola, não julga a CDD, não. O Juan que dá a ideia não é só... É um personagem bom pra estar aqui também. Com certeza. Tem uma história bacana. A lista só aumenta, igual o Miguel veio aqui já... Ó, fulano, aí vou lá na lista. Não, cara, o Acerola tem uma história linda, cara. Tem. Fluminense, seleção brasileira de base. Então, muito legal contar a história dele também aqui. Jogou com muita gente importante.
Sim, Legal. não, futebol capixaba tem muito personagem. E um deles hoje tá aqui, você, Juan. Show de bola. Aí, né, continuando, você jogou no Vitória na Cara, base. eu tive no Vitória e a gente teve essa campanha bacana, 2004 tinha anos que o Vitória não fazia boas campanhas na base, né? E a gente fez um bom time, alguns chegaram ali no profissional, Diogo Alves, zagueiro, o próprio Ramon era dessa equipe, Thiago Keller, né? Eu, e tinha outros. A gente foi pro Brasileiro em 2005, sub-17, acho que tinha anos que a equipe capixaba também não jogava, a gente fez uma baita de uma campanha, perdemos pro Fluminense na semifinal, com o Marcelo, com o Lene, com o Digão. O cara jogou contra o Marcelo na base. Sim. Que doideira. Comentei isso esses dias, que foi, acho que se não foi o melhor, ele e o Pato foram os dois mais acima da média que eu vi na base. Assim. E nesse time nosso, cara, tinha muita gente boa, como eu falei. Eu nem me coloco nesses tops aí, que eu sempre fui um jogador esforçado, mas a gente tinha muito acima da média. Ramon, Thiago Keller, Rodrigo César, Ferrugem, William Simões, lateral esquerdo, que rodou em Brasil. O Rodrigo, depois de você aqui, um dos nossos próximos que vai gravar com a gente é o Rodrigo César. Meu irmãozão, meu padrinho de casamento, né? Então a gente cresceu junto, a gente se enfrentava muito quando criança, e depois desse time do Vitória a gente fez uma amizade muito bacana e tá Esse time do Vitória é muito comentado, né? Não é só porque tipo, eu tô num grupo lá que o Cleiton fala muito dele, mas eu lembro que é muito comentado. Porque não. Como você falou, o Rodrigo, o Thiago Keller, o Ramon. Foi uma safra muito boa, né, Eu falei 7 nomes aqui que jogaram em alto nível, né? Assim, igual eu falei, Ferrugem teve no Corinthians, no Sport. O William Simão jogou Fortaleza, Paysandu tá jogando até hoje aí, né? Eu não joguei Série A, assim, mas tem uma história bacana. Né? E teve outros ali também que chegaram no profissional daquela equipe. Nosso time era muito estruturado, né? Foi a primeira vez que veio alguém assim e apostou, pelo menos na minha geração, no futebol capixaba, cara, e a gente tirou Palmeiras, Vitória da Bahia, Atlético Paranaense, com trabalho, a gente vinha com um trabalho bom no ano todo, só que aí, para essa competição, eles fizeram uma espécie de seleção capixaba. Aí trouxeram 2 do Estrela, 2 do Cachoeiro, um de São Mateus, o Ferrugem era de São Mateus, o Simões era de Cachoeiro, e entre outros. Veio o Briano, que era muito bom jogador na época também do Estrela. E a gente, incorporou, cara, a gente trabalhou acho que 60 dias, chegamos lá e... Pra você ter ideia, tem uma curiosidade bacana dessa competição, que o Rodrigo César e o Ramon seriam convocados para a seleção brasileira pelo Vitória, quando estava acabando a competição. E o Branco, na altura, era o diretor, ele comunicou à nossa diretoria que não iria chamar os meninos porque... O Vitória não tinha série na época, né? Então, para a CBF seria, vocês estão convocando 2 meninos de um time que não tem série no futebol brasileiro, por exemplo. Mas eles vão ter oportunidade no clube grande e aí eu vou convocar eles e tal. O Branco que até hoje é coordenador das bases. Até hoje. Então, teve essa situação, que acho que poucas pessoas sabem, mas os meninos iriam para a seleção nessa competição. Pra você ver o nível que a gente chegou lá. Caramba. Né? Foi muito bom. E aí depois eu fui para a Copa São Paulo também, em 2007. A gente fez um jogo muito bom contra o Vasco, empatamos de 1-1, jogo da Sport TV. Allan Kardec, Souza, Alex Teixeira, um baita de uma geração do Vasco também. Só pegaram o cascudo também, né? Marcelo, Alex Teixeira, tem um vascaíno ali. Eu falo sempre, cara, que a nossa geração de 88, pra mim, foi a geração mais forte que teve nos últimos anos aí. Porque muita gente chegou num alto nível. E aí, cara, eu falei antes aqui em off com vocês que uma mágoa, que eu não posso considerar mágoa, é porque eu não joguei no profissional do Vitória. Eu queria encerrar lá, né? Tive essa oportunidade, é o meu time do coração, até sempre falo, que eu torço bastante para que o Vitória caminhe. E não joguei profissional lá. Tive em outros clubes aqui, mas só joguei base, 17, 20. Vitória que agora tá na Série D, uma das nossas esperanças da Série D. Isso aí, vamos torcer para fazer um bom trabalho lá. Tanto o Vitória e o Real Noroeste da Érica aqui. Real Noroeste também. Isso aí. Não, agora chegou aí vários, né? O próprio Ney Barreto, que fez um bom trabalho no Estrela. Sim, no Serra. Que o copo do Estrela tá aqui. Até pra galera não xingar a gente, o copo do Estrela, aqui, mas a gente vai trazer o copo do Jaguaré, do Nova Venécia, do Vitória, do Serra. O Rio Branco já tem boné e camisa, né, boy? Isso aí. Mais uma coisa do Rio Branco aqui, vão chamar a gente de clubista demais. Coisa do meu Linhares, acho que eu vim com a camisa do Linhares. Vou ter que fazer um copo do Real Noroeste só pra mim. Camisa do Real, tá bom também. Entendeu? Futebol capixaba. Fazer tudo aqui. Então, o Ney Barreto, chegou agora o Aloísio. Você jogou com o Aloísio também, joguei, né? Até na entrevista do Esporte Clube, você falou isso, agora eu lembrei. O Aloísio dos melhores jogadores que eu joguei aqui no futebol capixaba. Eu era garoto ainda, tinha 17 ou 18 anos na Desportiva e ele era uma das estrelas do time já, assim. Falando na Desportiva, eu lembro que você falou, tá até aqui, eu anotei aqui atrás. Você jogou com um conterrâneo meu, Jonathan, lateral direito.
esse referência, cara. Esse aí, o Nota Linhares mil. agora, pô, Meu camarada. entrevistei ele agora pro meu TCC, pô, muito bacana, ele tá como vereador lá, tá batalhando Sim. pelo esporte, batalhando pelo estágio Linhares, fé que vai ter. Vai dar E certo. pô, eu lembro que ele falou que estourou no Linhares e depois veio pra Desportivo. Grande. Jonathan, eu falo com ele fala que eu exagero. Ele foi um dos melhores laterais direitos que eu vi aqui no estado. E nesse ano que eu subi profissional, ele era o titular. E eu falo que ele me ensinou muito. Até a gente jogou um torneio em Linhares ano passado. Ele falou, pô, agora eu que tô aprendendo com você. Eu falei, não, que isso, você é ídolo pra sempre. Me ensinou. Mandar um abraço pra ele também. Tô vendo o trabalho que ele tem feito lá. E, cara, não sou eu só que falo. E o Jonathan é unanimidade. Baita de um jogador, grande pessoa. Tem uma história bonita também no futebol capixaba. Sim. Mas como você tava falando, né? Tipo, Desportivo, Cruzeiro, veio pro Vitória e tal, mas você se profissionalizou. Primeira vez profissional foi? Então, profissional, meu primeiro jogo profissional foi pela Desportiva. No Capixabão de 2007 ou 2008, não lembro agora. Mas foi esse time aí, que o Sávio veio na altura. Ah, cara, você viu? Caralho, tem história muito, tem história. O jogo com Marcelo, Allan Kardec, Contra. Sávio, Só contra. casca. Mas tava ali. Sim, Você tá doido. E aí no time ali, esse time foi fogo. Porque a Unimed investiu pro Sábio vir, né? E aí tinha Alex Gomes também, que depois foi meu preparador físico no Rio Branco de Venda Nova. Baita de um jogador também. Deninho, goleiro. Zé Afonso. Zé Afonso, verdade. Zé Afonso jogou no meu Grêmio. Sim, o time era muito bom, muito bom. Tinha Fora muita mista. gente boa chegando também, né? E acabou que nem classificou, cara. Aquele time nem classificou. A Desportivo investiu alto e não passou de fase. Assim, até vou fazer uma pausa aqui, porque esse pode cortar depois. Existe uma história muito contada que o vestiário rachou por causa que o Sávio... Assim, não sei nem se você quiser que isso não vá ao ar, pode falar, não. Eu falo, tem preso, Que o vestiário tinha rachado por causa que o Sávio ganhava mais que alguma galera, com certeza, né? O salário dele era bem mais alto. Sim. Aí, é verdade, você tinha uma diferença ou não? Cara, não então era? eu vou te falar, eu peguei esse time aí, eu não fiz a pré-temporada com eles, eu peguei da metade pra frente, porque eu ainda era juniores, então entendi. o Cosme Você me subiu subiu. durante a competição. Eu e Thiago Keller, nós subimos na metade da competição. Realmente teve essa situação, mas não partiu do Sávio. Cara, o Sávio é um cara muito humilde na Falando dele. isso, Sávio, se estiver ouvindo aqui, você vem aqui pra gente gravar. Um cara muito humilde, sempre na dele, trabalhador, chegava quieto, saía quieto, não falava nada. Só que assim, como outros atletas, aqui no futebol capixaba a gente tem muito jogador que vive no mundo da lua, né? Vamos dizer assim. Não bota o pé no chão e em vez de trazer pro lado deles um cara como o Sávio, começa a ficar com vaidade boba, com picuinha, com ciúme. Pô, você tá jogando com o Sávio, cara. Real Madrid, seleção brasileira. Então você tem que Ídolo do extrair. Flamengo. Aproveita a Você tem que experiência, extrair o máximo do que tem cara, de velho. bom. Olhar, a gente mesmo que era da base, pô, tirava foto, ficava com ele ali, tentando olhar o que ele fazia pra tentar fazer igual, assim, né, em alguns momentos. E os caras, alguns com vaidade boba. Então, realmente, na reta final, o grupo rachou, né, meio que tinha uns 2, 3 grupinhos diferentes ali, porque o time era muito bom e a gente não conseguiu passar de fase. Eu joguei acho que um jogo só nessa competição. Eu fui para alguns no banco, mas eu entrei um jogo só, se eu não me engano. Eu era garoto, né? Como eu falei, 18 anos. Mas foi uma experiência boa e realmente teve isso aí. Uma vaidade muito boba, assim. Eu não vou lembrar nomes, assim, nem né, é bacana também a gente tocar nesse assunto. Mas teve isso sim. Então, até uma curiosidade, porque eu ouvi muito torcedor falar, mas isso é bom. Você que tava lá dentro, o Rio Branquense quer dar uma alfinetada ou tá de boa? Acho que não ter classificado já é o suficiente. Foi fogo. Além do que, assim, o Rio Branquense brinca, né? Eu vi que o Sávio só jogou na Capixaba, não jogou na Ferroviária. Né? Tem isso esse também. detalhe. Era capixaba. Era Capixaba. Isso mesmo. Então, não 8. vou falar o nome que o pessoal não gosta, mas se o Lucas quiser falar, começa Não. com MVS. Porque o pessoal da Desportiva não gosta muito, né? Mas é isso Eu vou aí. te falar, nesse ano, né? Foi o ano que eu tive ali sendo capixaba, né? A gente tinha contato zero com eles, assim, da presidência, né, cara? Pra te falar a verdade, quem ajudava, apoiava bastante, como sempre, era o Dr. Márcio, lá da Unimed. Cara que é torcedor da Desportiva, assim, e sempre de braços abertos. Então ele fazia meio que o papel, assim, do Supervisor, um diretor. manda-chuva, né? CEO do É. negócio. Ajudou muito. Inclusive, a chegada do Sávio foi a Unimed que trouxe. Sim, né? sim. A Foi Unimed isso. sempre foi muito próximo do Desportivo, né? Sim. A Arena Unimed se cobre recentemente, Isso. sempre foi. E acredito que posso estar falando besteira, mas sempre através dele.
Até mesmo não só da Desportiva, né? O Unimed tá aí, como sempre, um futebol capixaba com o Rio Branco. Sim, Tá patrocinando. Patrocina O Vitória os também, se não tô times enganado, até também tava. Ou está, não Sim, lembro, sim, mas sim. sempre teve. O Unimed ajuda muito o futebol capixaba, isso é verdade. E depois a sua sequência? Tipo, você jogou muito no exterior. Eu queria até depois fazer um capítulo à parte do seu profissional. Sim. Pô, o cara jogou nos Estados Unidos, no Paraguai e na Turquia. Isso. Tipo, lá, cá, né? Tipo, na América do Nada a ver Sul. uma coisa com a O outra. idioma pra... Haja idioma. Isso aí. Muito bom. Então, depois da Desportiva, desse acesso, como é que foi a sua sequência do profissional? Você já foi logo pra fora ou teve outro clube Cara, aqui? então, eu tive uma oportunidade de Portugal, muito rápida, assim, foram 6 meses. Eu fui pro Loriense, o time da segunda B. Mas eu peguei um momento de crise lá, assim, foi uma experiência top, mas eu fiquei praticamente o tempo todo sem receber, Nossa. né? Foi quando pegou Portugal, Grécia, ele sempre embaixo, mas foi uma experiência, assim, bacana. Eu tinha amigos lá que me ajudaram bastante na época, né? Que já estavam lá em clubes maiores e me deram um suporte bacana. E aí, cara, 2010 eu voltei. Isso, 2010 eu voltei, joguei pelo Vila Velhense um turno, foi isso. Joguei um turno aqui pelo Vila Velhense e fui pra Portuguesa Santista. Aí joguei A3 com a Portuguesa Santista. Você chegou a jogar contra o Comercial de Ribeirão Preto? Cara, não joguei, Tá. não que eu lembre, assim. Time Porque do- eu do- nasci em Ribeirão Preto e eu Sim. sou comercialino, né? Então, Fera, tem o clássico lá que é Come top. fogo. É um dos 70 times do Antunes. não, é só. Tá bom, Ah, o vamos falar do comercial futebol é cheio capixaba. de tradição também. O Rossato é ídolo lá. Sim, eu sei. Rossato é ídolo. Eu mando foto direto quando eu encontrei ele no estádio, eu mando foto no grupo, o pessoal, Massa. pô, Rossato. Foi muito bem ele lá, né? Foi demais. Pô, então aí você vai pra Portuguesa. Isso, aí 2011, cara, eu rodei muito, cara. 2011 eu fui pro Mato Grosso do Sul, pro Itaporã, um projeto de tipo um clube empresa, assim. A Lupo investiu para trazer muito garoto de projeção, assim. Então a gente entrou com um time novo, meio que sub-23, fez uma campanha muito boa lá. Ganhamos o primeiro turno do Sul Mato Grossense, mas como outros clubes pequenos, a diretoria se perdeu, né? Tipo, se empolgou e aí na virada do turno trouxe uma porrada de reforço. Tipo assim, e aí todo mundo que tinha segurado o reggae no primeiro turno foi ficando no banco, foi jogando pouco e o segundo turno foi um fiasco, cara. Caramba. Fiasco. A gente terminou, se eu não me engano, penúltimo, assim. Nossa. Mas pra mim foi um ano muito bom. Foi a primeira vez que eu tive uma boa sequência assim, de jogos como profissional. Eu tinha 20 ou 21 anos. Então joguei praticamente todos os jogos. Briguei para ser o melhor lateral da competição e tal. E 2012 voltei para a Desportiva. E aí, como 2008 eu tinha jogado pouco, né? Eu tinha isso que eu queria fazer um campeonato bom, né? Representar bem a Desportiva. E aí voltei no projeto da Série B, que eles estavam um tempo inativos, né? E aí comecei bem a A volta da competição. Ferroviária. Em 2012 é a volta da Ferroviária. Aí fizemos a pré-temporada, eu joguei a pré-temporada toda, titular. E aí logo no início ali, cara, eu tive, acho que no terceiro jogo, eu tive um problema com o Mauro Soares. Né? Mauro Jogo Soares. contra o Estrela, enfim, tivemos um problema. E aí eu não joguei, cara. O resto do campeonato praticamente todo. O Mauro, que é hoje meu amigo, né? A gente trabalhou junto depois do Rio Branco de Venda Nova Isso que eu ia também. falar, você né? falou A gente do Mauro, eu foi- lembrei do Venda Nova na A hora. gente foi, assim, eu tive um pouco de receio na ida, mas a gente conversou logo quando eu cheguei, ficou por ali, sempre fui um cara trabalhador, falei pra ele, professor, tô disposto a ajudar e O tal. Mauro tem uma história também gigantesca. Tem, craque de bola, Pô, né? acho que foi um dos primeiros que saiu do futebol capixaba direto pra Sim, Europa. Jogou time grande lá, Jogou né? de mira grande ainda. E aí, assim. cara, na virada da Copa Espírito Santo, eu queria sair, assim, porque eu falei, pô, vim pra jogar e acabou que eu não joguei acho que os 3 ou 4 primeiros jogos, tivemos esse problema do jogo e no treino, né? Uma discussão, assim. E aí ele começou, não ia pros jogos e tal, e hoje eu que trabalho fora de campo, antes eu culpava ele, né? Não, ele me sacaneou e tal. Hoje eu vejo, cara, que por ter respondido e às vezes ter passado do ponto de respeito, ele tava no direito dele de não me colocar pra jogar, né? Que aí acaba que você perde o grupo, enfim. E fiquei o segundo turno todo, cara, treinando e não ia pro jogo de jeito nenhum. E aí o Pedro Soares falava comigo, pô, por que tá acontecendo? Você tá treinando bem? E aí na virada a gente teve uma conversa assim, né? De homem, ele falou, Juan, quero contar com você, vamos trabalhar para a Copa. Aí renovei o contrato. E aí já tive outro azar. Comecei jogando, joguei Tupi, 3 ou 4 jogos Real Noroeste. Pegamos o Serra lá no Robertão, tava Rony Clay, Ratinho, Jubaiano, montaram um time bom.
Machuquei no primeiro tempo o tornozelo. E aí, mesma situação. Fiquei o segundo turno todo quase sem jogar, machucado, machuquei o ligamento do tornozelo. E aí voltei na semifinal. Assim, voltei a treinar já na semifinal, que eu acho que, se eu não me engano, foi contra o Vila Velhense. E aí o grupo já tava fechado, nosso time ganhando pra caramba e tal. E eu na transição pra voltar. E acabou que eu não joguei nem semifinal e nem final, entendeu? Então, mais uma frustração pra mim, assim, né? Que eu voltei querendo o jogo e joguei pouco de novo. E aí depois rodei pra caramba, cara. E fui pro Gama, em Brasília, tive uma oportunidade, joguei no Gama, que foi um time, pô, muita tradição, torcida maravilhosa. Foi a primeira vez que eu vivi uma situação de a torcida invadir o treino, pô. Foi lá, a gente perdeu acho que 2 jogos. Minto. Pegamos o Brasiliense na semifinal do primeiro turno, e o resultado igual era deles. Empatamos 2 jogos e o Brasiliense passou a final. Na segunda-feira apresentamos pra treinar a torcida lá. Foi a primeira vez que eu vivi isso mesmo. Na Desportiva a gente viveu isso. No Sávio lá, a torcida invadiu, mas era um número menor. Então os caras entraram de verdade. E aí eu vi que era uma torcida grande. Pô, querendo ou não, porque o Gama tinha vivido uma época fantástica no futebol. Muito boa. E eles investiram esse ano. Tava o Aloysio Chulapa, tava o Max, goleiro, tava o Alan Delon. Caramba, mas o cara jogou contra o Marcelo Allan Kardec, sabe? Aí ele joga junto com o Sávio, com a Aloysio Chulapa. Tem um amistoso na Jamaica com o Rivaldo, que eu tô ligado dessa história que a gente vai falar depois. Sensacional. Isso é o Ronaldinho Gaúcho do futebol capixaba, irmão. Só rolê aleatório. Jamais. Rapaz, tem muito de rolê aleatório aí mesmo. Mas Caramba. trabalho, sempre foi dedicado. Sempre trabalho, não é brincadeira, mas pô, é muita história, cara. Isso aí eu tenho, cara. Graças a Deus eu falo que dinheiro eu não ganhei muito, não, mas história eu tenho bastante. Com podcast, história pra contar é a melhor coisa do mundo. Graças a Deus me abençoou demais. Sempre mas essa questão lá no Gama, tipo, conseguiu resolver? Vocês cara, mas a gente não fez um campeonato bom. Por investimento que os caras tinham feito, a gente não conseguiu dar sequência. E aí, tipo, a galera tinha feito contrato longo, assim, esperando a classificação para a Série C na época, se eu não me engano. E a gente não conseguiu, então, tipo, teve que rescindir com a galera porque não teve mais calendário. Foi aí que teve a oportunidade de ir pro Paraguai, entendeu? Aí o cara veio com a proposta e na época não tinha muito essa situação de Google, de você pesquisar, não sei o quê. E aí o cara fez a proposta, era um salário legal na época, né? Pra realidade de time menor. Assim, você morou no Mato Grosso do Sul, mas já não chegou cara, a ter não tinha nem ideia. Não? Tinha nem ideia. Pô, pra você ter ideia, depois, hoje, se você jogar aí Pedro Juan Cabaleiro, você entra embaixo da mesa sem chegar perto lá. Isso é verdade. Pedro e na época eu não sabia, e aí eu fui pra lá, era nessa cidade que a gente morava. Pedro entendeu? Juan. Porque quando eu olhei lá, tipo, apareceu 2 de maio. Sim. Eu recentemente eu tenho muito parente no Mato Grosso do Sul, então eu acho engraçado que às vezes a ligação do futebol capixaba bate lá. Pô, eu entrevistei o Chico jogou lá também. Jogou, acho que no Águia, né? No Águia Negra. Então, tipo, acho muito engraçado essa relação. Aí eu vou lá direto, porque tem muito parente lá, então eu sei que é Mato Grosso do Sul, Paraguai, o Tereré é a mesma coisa, sim, a mesma época. Lógico, é muito perto. Só que daí eu tava agora, eu vi 2 de maio, eu falei 2 de maio, o time de Cidade do Leste, que é a fronteira com Foz, é 2 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Joguei lá. Jogou também? Contra. E daí eu falei, é o mesmo time, será? Eu nem pesquisei isso 2 de maio. Então, não, 2 de maio fronteira. é o Pedro Juan Cabaleiro, que é lá em Isso. cima. Aí lá é doideira. 8 horas de viagem, jogou o último jogo do turno lá, longe pra caramba. Mas era um baita time, torcida. Eles jogaram primeira, jogaram Sul-Americano. O estádio deles foi da Copa América de 99, o estádio do 2 de fevereiro. Do 3 de fevereiro 3 de e 2 de fevereiro. maio também. Pegou quando teve, acho que o Mundo de Sul-Americano, sei. Teve alguns jogos de seleção brasileira. Doideira. São dois, porque a gente jogou intermédio, né? Que é a segunda. Inclusive, César, nós jogamos junto lá. O Rodrigo César também tá. Bom saber. E muita história a gente tem lá, cara. E, cara, era muito estádio acanhadinho, campo ruim. Muito ruim mesmo. Eu falo que tiro de meta lá era jogada, cara. Nossa. Então todo mundo ia pra área e o pau quebrava. E dois dos únicos estádios que tinham, assim, bons era o nosso e o do 3 de fevereiro, que era lá do outro lado. Atravessar o Paraguai. Então a gente foi lá, cara. Eu costumo dizer que foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, tudo. Cultural, choque de realidade, porque o tráfico lá é praticamente liberado, né? Você tá andando na rua, o nego tá te oferecendo arma, droga, loucura. O César, na época, sofreu muito racismo lá. Muito. A gente andava, o nego já abordava ele o tempo todo. E, cara, dificuldade, né? Porque o povo brasileiro é muito acolhedor. A gente, igual, vem um argentino para estudar com você, pô, o cara é a alegria da turma. Lá, cara, o brasileiro chega, em todos os lugares eu sofri isso, todos os lugares. Você tem que provar que você é um cara do bem, que você é gente boa.
Até lá você já tomou porrada, você já tomou cusparada, empurrão, o nego não fala com você. No Paraguai eles começavam, todo mundo falava espanhol. Quando a gente chegava, eles começavam a falar guarani, só pra gente não entender. A segunda língua deles entendeu? é guarani. Cara, loucura. E assim, lá eu tive uma boa passagem porque eu sempre me mantive focado, né? E os outros brasileiros começaram a desanimar. Inclusive o Mael jogou aqui no Espírito Santo, jogou no Real Noroeste. Tava com a gente também nessa. Ele é da Paraíba. E eles começaram a desanimar, César, Mael e eu não. Continuei. Dos brasileiros eu fui o que mais joguei, assim. Eu joguei quase todos os jogos do campeonato. Vai falar agora, né? Você teve várias sequências, tipo, agora vai. Sim, sim. Agora vai e machuca. Então Sim. ali foi o processo só. Joguei o campeonato todo. Joguei. A gente até fala, o César fala, pô, os caras gostavam só de Juan, dos brasileiros lá. Mas é porque, tipo, eu tava sempre ali. Não que eles não corriam, mas eles começaram a desanimar por conta dessas coisas. E eu, bicho, tô aqui pra trabalhar, vambora. E outro caso engraçado foi que os resultados. E lá tinha muita manipulação de resultado. Naquela época já tinha muita. Muito jogador se vendia. E várias vezes o diretor, olha que resenha, tô longe mesmo, não dá pra falar. O diretor, às vezes a gente empatava um jogo, ele falava, cara, eu comprei 3 jogadores do time dos caras e vocês não conseguiram vencer, vocês não conseguiram ganhar e tal, pelo amor de Deus. E aí ele passou a não pagar a gente, velho. Então ele só pagava bicho, tipo, você vencia o jogo, aí eles davam o bicho. Mas salário, a gente ficou 3 ou 4 meses sem receber. E eu falo que Deus que pagou a gente lá, porque na última rodada, cara, ele tinha tudo pra, tipo, aciona a FIFA lá e vai atrás dos direitos, porque a gente não classificou, não fez a campanha que eles imaginavam, aí eu saindo do estádio, aí o diretor Juan vem aqui na sala. Quanto que o clube te deve? Aí eu nunca tinha feito essa conta, né? Já tinha achado. César já tinha comprado a passagem para vir embora. Ele falou, mano, a gente não vai receber. Aí eu pensei alto assim, falei, tanto. Aí ele foi, abriu a bolsa. Toma. Pagou tudo. Eu, não é possível, cara. Aí já saí procurando o César, nego, vai agora lá, senão você não vai receber, velho. E aí César foi lá, recebeu, a gente já voltou, eu já corri atrás da passagem. E aí pega o ônibus pra Campo Grande, porque não tinha... Loucura, velho. Um medo de sair de dentro do estádio. Não, foi quando ele falou Pedro Juan Cabaleiro, eu falei, realmente. Rapaz, depois que eu voltei, toda vez que eu conto as histórias, os caras, mano, você é maluco? O que você foi fazer em Pedro Juan? Não sabia, cara. Não sabia, pô. Não sabia, não tinha igual hoje. Você vai jogar, você liga pra um cara, mano, você já teve aí, bota no Google. Eu não sabia. Depois disso, você vai ver Fantástico, não sei o quê, no Paraguai. Você vai ver lá, tudo é lá, cara. Tráfico, chacina. Uma famosa história que os caras botaram uma metralhadora atrás de uma SW4, com uma metralhadora de helicóptero. Sim, foi lá. Teve uma numa boate também, que o cara ficou parado na frente da boate. Quando saiu todo mundo, ele metralhou geral. Tá, loucura, velho. Rapaz, doideira. E do nosso lado, nossos irmãos. Você falou com colete. Não, foi loucura. E você falou, cara, é engraçado, porque eu conheci um pouco da cultura, tem muito brasiguaio lá, mas mesmo assim, você falou que sofreu pra caramba. Sofri demais, cara. E no final eu era o representante assim, dos brasileiros. Eles vinham falar comigo, não conversavam muito com os meninos e tal. Tinha muito de racismo, né? Pra você ter ideia, lá no Brasil a gente tem muita mania de falar, e aí, negão, e aí? Uhum. Lá não tem muito. Então toda vez que eu falava isso com o César ou com o Washington, que era o outro goleiro brasileiro, eles começavam a dar risada. Tipo assim, tá sendo racista igual a gente quer, por exemplo. E aí eu comecei a me vigiar, né? Eu falei, não, vou chamar de Rodrigo, de César, porque senão daqui a pouco eu tô jogando o jogo dos caras, entendeu? Sim, e é uma coisa que tem até hoje, né? Porque hoje esses times vêm jogar no Brasil e é uma coisa que os brasileiros toda hora eles provocam até assim, hoje. Vão no ouvido e falam. Ganhando, perdendo, na arquibancada. O próprio caso do Vinícius Júnior lá na Espanha. Sim. Pô, o Vinícius Júnior tá comendo a bola e os caras continuam lá. Pô, velho. Caralho. Cara, a gente tomava... Eu não, César tomava batida direto, cara. Ele pode contar melhor pra vocês depois, quando ele estiver aqui com vocês, você pergunta. A gente ia na padaria, a polícia já vinha. Que passa, negrão? Que passa? Porque aí ele falou, não, sou jogador, cara, jogo no 2 de maio e tal. E aí os caras, não, tudo certo e tal. Loucura, velho. Agora, essa situação, por você ser brasileiro, foi pior aqui no Paraguai ou quando você foi pra Europa? Onde você sentiu a maior... Como eu te falei, no Paraguai foi ruim. Mas onde eu tive uma experiência ruim também, no início, foi na Turquia. Foi um lugar que eu sou apaixonado. Eu falo com a minha esposa que a gente vai lá passear com meus filhos, tivesse oportunidade. Mas o começo, cara, eu sofri demais por conta da língua e por conta desse ciúme, né? Porque eles sempre acham que o estrangeiro ganha mais, que o estrangeiro vem com mais regalias e tal. E tomava muita porrada, né?
começava o treino, os caras já chegavam duro e tal. E o que que eu fiz, cara? Eu tinha um amigo turco lá que ele falava um pouco de português porque ele tinha trabalhado com vários brasileiros lá, né? E pedi pra ele me ensinar todos os palavrões. Todos. Eu falei, me ensina os palavrões aí. Quando eu tomar uma chegada aqui, eu vou começar a xingar em turco. Aí eles vão achar que eu falo turco. Rapaz, foi dito e feito. Primeira pancada que eu tomei, eu levantei e comecei a xingar em turco. Pá, 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 pá. Rapaz, o treinador olhou pra mim, regalou um olho, assim, todo mundo. Tipo, como que esse cara aprendeu a falar turco em pouco tempo e tal? E Será que o YouTube vai banir nós se você fala um palavrão em turco? Porque no espanhol você é la concha de tu madre, né? Hijo de lá não sei o quê. Pô, esse de narcos eu já tô ligado. Um palavrão em turco, fala aí um cararro. Tem o Orospo Choju, a Nanaskin, é tipo... Não dá pra falar aqui, mas é dos piores. Dos piores. Ah, tipo Totoshi, que ele quer... Também não vou falar, porque o jeito que tá hoje aí tudo então tem, no off você conta. No off eu conto. Caramba. Não, é porque é engraçado que tem um meme, né? Não, a primeira coisa que o brasileiro sabe é xingar em outra língua, em inglês, né, e tal. Pô, que agora... Foi a tática que eu bela sacada, cara. Sim, aí eles... Igual, eu entrava no vestiário, começava a falar. Eu não entendia nada. Aí eu começava a perguntar algumas palavras. Tinha um turco-alemão, lá também tem muito dupla nacionalidade, por conta dos pais, que falava inglês. Aí eu perguntava e ele falava sempre. Me ensinava, né? Só que eles começavam a conversar e não dá pra você raciocinar junto. Aí eu falei, bicho, palavrão, me ensina todos. Aí toda hora que eu sentia que era pra mim, tipo, eu via eles comentando assim, eu já passava e xingava e apontava o dedo assim. Aí eles ficavam me olhando, ei Brasil, Brasil, caramba, rapaz, né? Brasil, o cara me respeita e tal. E aí fui ganhando os caras. E aí viajava, eu tentava jogar o jogo deles, né? Comer o que eles comiam, né? Só não fumava, porque lá eles fumam no vestiário, cara. Intervalo de jogo, eles se juntam assim. O treinador O narguilé rola o treinador da Europa, que o cara fuma dentro do campo, fumava. Lá é normal, lá é muito normal. É o que eu falo cultural. O brasileiro, se pega um jogador fumando, porra, é manchete de jornal. Lá fora, por Deus do céu, cara. Intervalo do jogo, os caras sentavam assim, tipo, 5, 6 e fumavam, velho. Tem uns amigos meus que hoje usam o famoso pendrive, né? O pod. Sim. Que eles são, nossa, tô cansado, preciso de um pod. Eu falei, nossa, qual é a relação do pod com o cansaço? Você vai lascar o seu pulmão demais, mas precisa do... Não, falou do narguilé, a gente senta no restaurante. Você senta no restaurante, já vem com o narguilé e coloca na mesa, pô. Lá, caramba. Entendeu? É normal. Covid, hein? Pô, só pra entender. Primeiro foi Paraguai, essa experiência nacional. Sim. A Turquia foi... Não, Portugal foi a primeira. Primeiro. Portugal, Paraguai, aí... Turquia, Estados Unidos foi a última foi Estados Unidos. Tá. Porque você falou do inglês, achei que você tinha ido antes para os Estados Unidos, mas a gente tá numa linha... Então, mas eu comecei a praticar o inglês na Turquia, porque eu senti que o turco era muito difícil para mim. Aí eu aprendi algumas palavras, tipo água, pão, o que eu precisava de necessidade, por favor, e inglês. Porque aí eu falava com os que conversavam inglês, né, o básico do básico, e com o treinador, que falava inglês. E aí depois nos Estados Unidos que eu pratiquei mesmo, né, mas foi lá que eu tive o primeiro contato. E isso aí foi 14, 15. Tive boa experiência, joguei um torneio internacional bacana. Joguei contra o Galatasaray, contra o Besiktas, foi uma baita de uma experiência. Jogou fora contra eles? Eu postei esses dias até, cara. Tinha muita gente que não sabia. Aí tava o Snyder, Felipe Melo, Alex Telles. Cara, tem muita resenha. Meu Deus do céu. Cara, você jogou no estádio do Galatasaray? Não. O que acontece? Lá, Alanya e Antalya são cidades que no inverno tem a temperatura melhor. Então, os clubes vão para lá fazer a pré-temporada. Então, tipo, tá, sei lá, -5, Istambul, lá tá 15. Que é um pouco mais puxado para a É tipo uma praia, a cidade. É tipo Guarapari, assim. Entendi. Então, clubes do mundo todo vão para lá. Para você ter ideia, eu fiz duas pré-temporadas lá. Tinha time da Bulgária, tinha time da China, né? Na época o Guangzhou tava lá, tinha Rússia, vem time do mundo inteiro se preparar lá, entendeu? Se você pesquisar aí depois, pré-temporada Antalya, tem lugares preparados para isso. Então, como se fosse tipo cidade de Copa do Mundo, com vários CTs. A gente ia treinar, assim. Tinha 8 campos, aí tipo, aqui tava o Bursa, aqui tava o exemplo, o Fenerbahçe, e aí a gente, time da terceira divisão, time da primeira, todo mundo vai para lá, é meio que cultural já. E aí se enfrenta a pré-temporada toda, e aí lá teve esse torneio, né? Aí teve esse torneio, aí enfrentamos, tava o River Plate jogando, tava o Besiktas, tava o Gala, né? Tive a oportunidade de enfrentar esses caras, foi uma
coisa que eu vou levar pra vida toda também. No final do podcast a gente vai fazer uma lista de quem que ele jogou junto e quem que ele jogou contra. Né? Só pra ter uma ideia, que a gente tem muita história ainda. Não, tem. Tá, a Turquia finalizou ali, né? Você foi pros Estados Unidos ou você chegou a voltar ao Brasil no tempo? Voltei. É que ficar 15, 15. Aí, cara, eu tive uma frustração muito grande lá, porque eu fiz uma temporada muito boa, né? E aí, tipo, eu tinha certeza que as coisas iam caminhar, mas é que, cara, eu sou um cara muito... Eu confio em Deus, então eu acho que tudo é plano dele, né? Então, quando eu vim embora, eu tinha praticamente apalavrado com o time da segunda. Praticamente não, eu tinha palavrado. E aí fiz a preparação toda aqui, né? Até Matheus, na época, filho de Cosme, que foi meu personal, fizemos uma baita de uma pré-temporada aqui para eu voltar para lá, né? E aí, cara, faltando tipo uns 10 dias, assim, para eu viajar, e na época a Jansel, que era turca, que via as coisas para mim, falou: Juan, eles desistiram de te trazer, porque, se eu não me engano, aumentaram o número de estrangeiros e lá eles trazem muito africano, porque, um exemplo, eu te ofereço 10x, o africano vai por 3, entendeu? E aí eles... É meio que o mercado de entrada deles, né? Não, tem muito africano top aí jogando nível mundial que começou na Turquia. Porque eles... A Turquia é o mercado de entrada da África e o mercado de saída do Brasil, né? Sim. Todo mundo que quer sair do Brasil, tá vindo igual o gremista, eu conheço um pouco lá do Sul, o Luiz Adriano, que chegou no Inter Foi agora, Itália. tava lá na Turquia pra vir pra cá. Sim. Tem vários caras que ficam lá na Turquia uns porque 2 paga anos. bem, o campeonato é bacana. Tipo assim, não é um nível tão top. Mas é um É engraçado campeonato bom. essa questão, né? Tipo, é uns para mercado de entrada, para outros é mercado de saída. Não, a gente fala que os africanos, assim, eu entendo, né, a situação deles lá, mas atrapalham muito os outros estrangeiros, né? É porque tem muito africano lá. Então, tipo, na época foi isso. Me ofereceram um valor tal. A gente vai trazer, acho que 10 africanos de avaliação. Então, tipo, ficou muito mais barato que trazer jogador de outros países. Cara, eu peguei e dei uma desanimada. Foi a primeira vez que eu parei de jogar. Aí eu peguei e falei, cara, vou parar de jogar. Vou começar a estudar. 2016 isso. Meio do ano. Aí eu falei, pô, tudo certo pra eu voltar pra lá, cara. E, pô, as coisas não caminharam. E aí você começa a rodar time pequeno, você já começa a abrir a cabeça, né? Por que eu vou fazer? Pô, não juntei dinheiro, não ganhei muito dinheiro. Eu preciso dar continuidade. Cara, e aí fiquei treinando 2016, segundo semestre todo, e jogando várzea, rodando interior aqui, e futebol 7 pelo Rio Branco. Parei de jogar profissional. Cara, e aí quando foi dezembro de 2016, me liga o Gé, cara, que é um cara que eu sou eternamente grato, que eu falo que ele foi um anjo que me deu essa oportunidade. E aí ele fala assim, Juan, cara, como é que tá a sua situação? Eu tô vendo aí que você tá postando muito vídeo treinando e tal. Você tá jogando futebol profissional, tá com contrato em algum clube. Eu falei, Gé, eu parei, cara. Eu tô jogando só várzea, né? Em janeiro eu vou me matricular na UVV e vou iniciar a educação física, né? E tô jogando só amador, futsal aqui para fazer um dinheirinho, para me manter, né? E como eu já falei isso no outro podcast, como 99%, 98% dos atletas não consegui fazer meu pé de meia jogando futebol profissional, abri muita porta, conquistei muitas coisas. O principal que eu penso é credibilidade, né, pro resto da sua vida, porque a carreira do atleta é um pedacinho só da sua vida, cara. Então, se você planta coisa ruim ali, você tá morto no resto da sua vida. Então, graças a Deus, isso eu fiz bem. Então, por isso que também o Gé lembrou de mim. E aí ele falou, cara, é o seguinte, eu sou gestor agora, me capacitei e a gente tem feito aqui algumas viagens com lendas do futebol brasileiro. Cara, aí você fica naquela, você escuta muito lero, né, de empresários, não sei o quê. Aí eu, pô, não é possível, tô morto aqui. Pô, lembrou de mim, tinha quase 10 anos que eu não falava com o cara, velho. Tá doido? Tinha 7 anos, eu joguei com ele em 2010, isso era 2017, ia virar pra 2017, ia fazer 7 anos. Aí ele, Roma, faz o seguinte então, eu já te conheço, mas eu tenho uma comissão aqui que vai definir quem vai viajar. Porque a gente quer 6 jogadores ativos que não tem contrato com o clube, para poder ir tranquilo para essa viagem. Tipo assim, que estão... Me manda o que você tem de DVD seu, que eu vou passar pros caras que eu já conheço, mas eles precisam dar o aval, porque tem um investimento alto. Aí eu, beleza. Mandei tudo, aí 30 dias ele sumiu.
Aí já tinha comentado com minha mãe, não me falou nada, só falou que era uma viagem. Aí minha você mãe... de novo desanimou de novo. Aí eu, deixa isso pra lá. Minha matrícula mãe falou, já feita ou não? Mas matrícula já tinha sido feita. Esse ano eu me matriculei e não estudei. Aí perdi o dinheiro da matrícula, mas já tinha uma relação boa, eu já tinha competido pelo UVV, fui bicampeão brasileiro com eles lá universitário. Você estava nesse time universitário do UVV também? Ganhei em 2012 e 2010. Isso, é. Nós ganhamos Sergipe e Porto Seguro. Aí... Cara, aí quando foi janeiro, esse final de janeiro, olha que loucura. Ele me ligou. E nisso a gente tinha feito um amistoso contra o Tupi, eu tava jogando pelos Guereneves. Fizemos um amistoso. Gigante. E, se eu não tô enganado, o Tupi tava na Série A já, não tava? Foi isso. E aí eu tinha parado, fizemos um amistoso, ganhamos deles, né? Mas o nosso time tinha muito boleiro profissional, né? Tava Thiago Keller, G. Anderson, Juninho Bebê. Nosso time era profissional, só que jogando no amador. Aí Rogério falou, vamos jogar o capixaba com a gente, Aí eu, caraca, bicho, vamos. Fui lá, assinei o contrato. Nisso, o meu amigo tinha sumido, né? Como eu falei, tinha me feito o primeiro contato. E aí minha transferência era da Turquia, então a gente tinha que esperar a transferência internacional para eu poder jogar. Foi no ano que o Tupi perdeu a semifinal para o Itapemirim. Sim, ele me rebaixou meu Linhares naquele ano. Isso aí. 0-0 lá no Joaquim Calmon. Você só tem trauma, bicho. Olha como é que Deus faz as coisas. Nos anos meu Linhares só me deu trauma. Olha como é que Deus faz as coisas. E aí eu falo que tudo é plano de Deus. A gente tinha até um exemplo. Tipo, quarta-feira para meu nome entrar no bid, né? E aí tinha mais uma semana, velho. E meu nome não entrava. A documentação chegou da Internacional? Não chegava. Não chegava. Faltava, era o trâmite Tupi com o time da Turquia e não dava certo. Eles falaram, 30 dias, se não chegar a resposta, entra automático no sistema. Só que não podia esperar 30 dias que ia fechar a inscrição do campeonato. Cara, quando foi tipo na sexta, o Jair me liga. Tipo assim, uma semana antes de fechar a inscrição. Juan, cara, deu certo aqui, né? A gente vai fazer uma viagem para Jamaica, né? Eu tô te mandando um contrato aí de prestação de serviço. A gente tem um cachê de $1.000, se eu não me engano, na época. Cara, a fase estava tão ruim, ele falou assim, a cota é $1.000, ele falou. Acredito que era isso. Que eu achei que eu tinha que pagar para viajar. Eu falei, cara, não dá, tô apertado aqui. Aí ele, não, cara, você vai receber para ir. Aí eu, beleza. $1.000, na época dava uns R$4.000. Dava, deu 3.800, um negócio assim. Aí ele, me mandou. Cara, e quando ele me mandou por e-mail, tava a relação da viagem. Dunga, Rivaldo, Edmilson. Caramba. Aí eu não acreditei. Paulo Sérgio, Amaral, Viola, Zé Carlos. Aí eu, não é possível, cara, não é possível. Eu nem li tudo, eu tenho até hoje esse documento, Assinei, escaneei, mandei e fiquei quieto. Fui só no Rogério e falei, Rogério, pintou a situação assim, assado, cara, não vou poder jogar, porque é uma experiência que eu acho que eu vou levar pro resto da vida e... Com certeza. Então, tipo, eu vou abrir mão de tipo, jogar o estadual. De qualquer maneira, a minha transferência não chegou para esse jogo, era um jogo importante, tava no final do turno, assim. E viajamos, cara. Aí fui pro Panamá, os caras foram em outro voo, né? Os de verdade foram em outro voo. E a gente foi... E aí tinha 2 amigos meus que viajaram comigo que eu já conhecia antes, o Marlon e o Chiquinho. O Chiquinho hoje trabalhando na Sub-20 do Inter, lateral esquerdo, grande amigo que eu fiz aí no futebol. Falei, cara, e os caras, velho? Os caras vão vir, tal, aquele comentário, né? A gente no aeroporto lá no Panamá e chega os caras. Aí vem Rivaldo, Edmilson, aí eu... Rapaz, é verdade mesmo. É só ali que eu acreditei, velho. Porque você tava numa fase, como você falou, uma fase tão ruim que exato, só dando pra crer, pô. Só tudo dando errado. Por isso que eu falo, cara. Hoje eu trabalho com a garotada, então eu falo sempre, esteja preparado, não esperem a oportunidade aparecer para querer treinar. Eu tô na escolinha daqui de Vila Velha. Cara, se prepare com cabeça de atleta profissional. Se eu não tivesse preparado para essa viagem, eu não teria tido uma outra oportunidade. Exato. Postado vídeo treinando, porque às vezes eles ficam de vaidade. Que esse garoto... E eu escutei muito isso na época. Pô, por que você tá postando vídeo treinando, você não joga mais? Pô, vai trabalhar, cara. Escutei demais isso. Cara, eu sempre acreditando no processo ali, né? Por mais que eu não tinha ambição de voltar ao futebol profissional, eu acreditava que treinando eu ia conseguir me destacar no amador, ia me destacar no futsal. Foi o que aconteceu no meu primeiro ano, eu fui para a seleção do campeonato futsal, nunca tinha jogado. Mandar até um abraço pro Maurição, treinador da Unicapixaba, que foi ele que me levou para a modalidade e confiou em mim na altura.
E fui. Cara, chegou lá, eu tava voando assim fisicamente. E aí, pra você ter ideia, eu joguei 45 minutos. Entrei no intervalo no lugar do Zé Carlos, que foi pra Copa de 98. E era o Dunga o treinador. E, cara, ultrapassando o tempo todo, indo. Pô, Rivaldo toda hora achando passe ali. Rivaldo naquela época já... Bem demais. Ele acima ele da sempre média. foi Melhor do mundo, cara. melhor do mundo. E ele treina pra caramba até hoje. Você olhar Sim. no Instagram. E ele, pum, achando, eu chegando, cruzando bem. Tudo certo. Seu travante era quem? Jogou Viola e Paulo Sérgio o ataque. Somente isso. Só isso. Nossa. E aí, cara, pô, experiência sensacional. A gente chegou em Kingston lá, cara, lotado o aeroporto. Pô, Aquela região ali do Caribe é muito, muito Brasil, né? Eles dão muito a gente. cara, ali eu vivi a melhor experiência da minha vida. Eu falo porque eu vi de verdade o que é pobreza, cara. A gente teve um cenário positivo, mas eu me emocionei demais. A gente fez uma clínica lá de dar aula pros menininhos, e aí o KFC patrocinava, né? Cara, na hora que acabou, eu sempre me emociono quando eu conto essa história, porque foi um momento que eu vou lembrar pro resto da vida. Cara, e aí chegou o KFC com um caminhão, assim, uma vanzinha, com tudo, assim, de frango, batata e tal. Cara, e eu era um dos únicos que falava inglês direitinho, né? E aí toda hora os caras pediam pro Juan, o que esse menino tá falando? Cara, os meninos toda hora falando, tio, professor, o Juan, posso levar pra minha mãe, posso levar pro meu pai? Os moleques sentados no chão, assim. Cara, e eu chorando, falando assim, pô, e pegava assim, dava pra eles, leva tudo, leva tudo. Então ali você tem a realidade do que é... Pô, eu sei que no Brasil tem muita coisa assim, mas você vê os caras, igual aqui a gente tem quadra poliesportiva, pública, campo, society, lá não tem nada. Os meninos pintam a trave na parede e jogam no terrão, jogam no meio de pedra. Não tem igual tem aqui, entendeu? Então a infraestrutura, cara, é totalmente limitada. Então, fora essa parte que eu tive com os caras, jogando com eles... Experiência social, né? Tá louco. Eu falo com minha esposa, aquilo ali eu vou levar pro resto da vida. Então, às vezes eu posto uma coisinha ali, nego, pô, de novo tá postando isso aí. Eu falei, vou postar pro resto da vida. Pro resto da vida. Isso aí marcou a minha vida, entendeu? Tem que ser. E voltando a falar de estar preparado pra oportunidade, cara, eu dei a vida num jogo, num âmbito amador, Jogo festivo, podemos dizer. festivo, e eu correndo pra caramba. Voltamos pro hotel e eu jantando, cara. O Edmilson, pentacampeão. Tô dando do SK hoje, né? Do SK, isso. Sentou na mesa. Aí ele, Juan, você tá jogando, cara, profissional? Aí eu falei, cara, não tô, parei de jogar. Meu último clube foi na Turquia, tava treinando agora no clube da minha cidade, só que eu tô bem desanimado, vou começar a estudar. Aí ele falou assim, cara, você não pode parar, velho. Caralho. Você tá bem. Só de... Cara, eu quero ouvir isso de um campeão Pô, mundial. foi isso que tá falou. E doido. ele falou bem assim, Pô, eu tô aqui, o caralho. que você tem de pretensão de salário que eu vou te ajudar? Eu falei, Edmilson, os caras chamam ele de penta, né? Aí eu falei, Edmilson, cara, eu não tô nem aí pra salário, velho. Se você falar, tá falado. Eu vou pra onde você me mandar. Aí, beleza. Já fui, pô, todo feliz, assim, subi pro quarto. Falei, caraca, bicho, o cara é pentacampeão do mundo, Barcelona. Pô, falou que eu tô bem, então... E aí é por isso que eu sempre gosto de frisar essas coisas. Às vezes, as pessoas ao seu redor querem te diminuir, querem te puxar pra baixo, querem sugar sua energia, querem botar uma pedra ali, tapar os seus sonhos. Mas se você acredita em você, cara, se você trabalha em busca do seu objetivo, cara, ninguém pode melar isso aí, Até né? pegando um pouco disso que você tá falando, a gente é considerado os loucos, né? Por É por batalhar. isso que eu tô falando que bater, vocês têm que ser valorizados, entendeu? Que bater Vinícius? assim, tipo, quando a gente conquista igual, a gente fica igual criança contando lá. Tá lá, 33.300 pessoas. Aí, Sim. 33.050. Quando, pô, batemos agora 33.300, 33 mil. E no YouTube é tanto. E, pô, cara, a gente fica ali porque, cara, é uma dedicação. Lógico, E cara, a gente, eu lógico. concordo, pô. Igual, muita gente, os amigos mesmo, sábado, vamos tomar uma. Eu falo, só depois das 5. Porque, cara, eu tenho. Mas jogo, tem jogo, cara. Deixa eu Tá focar aqui. certo, tá Tá certo. ligado? Aí depois das 5 também, 5 e meia eu já tô lá. Porque eu já vou adiantando tudo, acabou o jogo, papo 1. Ó, o meme tá aqui, vamos, o patrão, o Henrique, né? Sim. A legenda, papo, eu mando o meme, faço a imagem, pá. Aí você sai. Mas é igual, os meninos sabem, pô, o Lucas sempre. Assim, eu tô mais ligado que eu formei, né, em jornalismo. A Érica tem a vida. Hoje a gente fala. Até agora na final do Capixabão, a Ana Mike conversando, pô, quando vocês começaram, vocês deram trabalho pra gente, dor de cabeça. Porque era uma criança de adolescente, a gente postava as Lógico. paradas. Agora todo mundo tem trabalho, serviço. As Essa pessoa mesmo tá responsabilidades aqui, aumentaram. plantão, sabe? Todo mundo trabalhando, tem uma cabeça mais Sim. madura. Então a gente acaba
mudando também o viés e tal. Então, cara, você falando isso Acabou é muito bacana. o tempo de brigar. Acabou não tem tempo mais pra ir. Não tem tempo mais de bater boca. Tipo, vocês são um lixo. Obrigado, parceiro, pelo comentário, tá dando engajamento. Cara, e até essa altura, eu era um cara que eu sentia muito esse golpe, né? Eu sentia muito, abalava, né? Os caras faziam esse comentário, Juan, vai trabalhar, vai não sei o quê. E eu, caraca, bicho, será que eu tô... Você fica parecendo como errado da história. Sim, aí eu, será que eu tô fazendo certo? E aí passava muita coisa na minha cabeça, eu falei, não. E aconteceu muita coisa errada também, né? Desanima. Exato. E aí vem, só que eu falei, cara... E aí aconteceu, eu tive experiências com Deus também, assim, que às vezes me direcionava. Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, assim. Falava, meu filho, vai. E ela sempre acreditando em mim. Caramba, se a mãe fala que pra ir, cara, é porque vai mesmo. Vai. E aí eu treinando, aí, pô, só de eu ter ido pra lá, já foi uma vitória, cara. Eu fui pra Jamaica, joguei com os caras, joguei com o rival do melhor do mundo, joguei com o Edmilson. Champions League, pentacampeão. Mundial. Cara, Amaral, todo mundo aí, o cara, pô, vivi com ele, tava no quarto com ele, tive esse... Hoje eu consigo mandar uma mensagem pra ele vai me responder, ele vai me atender, já fez alguns vídeos pra mim que eu pedi pra galera aqui. Então, o futebol me proporcionou isso. E aí, cara, eu estava preparado. Então, até os meninos que foram comigo, tinha 2, 3 ali, que tinham um histórico de clubes melhor do que o meu. E aí o Edmilson me abordou e eu falei, cara, tá todo mundo tentando me jogar pra baixo e vem um cara pentacampeão do mundo e fala que eu tô voando. Vou parar nada, cara. No outro dia, no café da manhã, ele fala, Juan, e a gente ia pro Líbano depois. Ia acabar isso aí, a gente ia pro Líbano. Ele falou, cara, você tem que voltar pro Brasil. Eu consegui pra você nos Estados Unidos. Aí eu, não é possível. Cara, e até me arrepio, que eu tinha, quando criança, eu tinha esse sonho, velho. Eu falei, cara, um dia eu vou nos Estados Unidos, eu sou de família humilde, né? Eu vou lá, vou passear e tal. E olha a bênção que Deus me deu, cara. Eu realizei o meu sonho de conhecer os Estados Unidos, vivendo a minha profissão. Então eu morei... eu chegou lá realizado. Morei na Califórnia, cara. Eu fui pra Hollywood ali, Los Angeles. Então, cara, olha o que Deus me deu. Então eu não posso considerar a minha carreira por não ter. Porque muita gente julga a carreira de um atleta se ele ficou rico, se ele ficou milionário. Eu não posso falar que a minha carreira foi um fracasso. O famoso bem material. Exato. Bem material, todo mundo que trabalha consegue conquista. Agora, essas experiências, cara, ninguém tira de você. Sim, não, e eu falo, eu costumo dizer que tudo que eu tenho hoje, cara, o futebol me deu. Tudo. Inclusive a minha família. Porque a minha esposa eu conheci jogando no time do pai dela, entendeu? Então, tudo, cara, tudo. Todas as portas abertas. E aí, mais uma ação de Deus. Em 2014, quando eu fui para a Turquia, eu tive uma situação para ir para os Estados Unidos. Tirei o visto, os caras pagaram tudo para eu ir para os Estados Unidos. Pode olhar, boy, se for sua mulher... Não, só tirar o som. E deu errado. Aí eu fui para a Turquia, então eu tinha o visto americano. Cara, aí quando o Eduardo, que era o representante do clube do Golden State lá que eu fui, me ligou, ele falou, Juan, você tem que voltar para o Brasil porque a gente vai mandar carta para você ir pro consulado, tirar o visto, porque você tem que viajar, a gente tem até sexta que vem para te inscrever na competição. Aí eu falei, cara, eu tenho visto já. Ele falou, não é possível. É que tem uma validade, né? 10 anos. Caramba. Aí ele, até isso, cara, Deus fez a meu favor, entendeu? Aí ele, você tá brincando comigo, cara. Ele falou, tô com 3 jogadores para trazer que não tem visto. Ele falou, cara, volta amanhã pro Brasil. Tipo, vamos botar que era segunda. Ele falou, eu compro sua passagem para quinta-feira para você vir para cá. Aí fui conversar com o cara, com o Jack, que tinha me levado. Eu falei, cara, pintou oportunidade assim, você sabe que o Edmilson conseguiu pra mim, eu preciso voltar, não posso deixar passar. Juan, vamos trocar sua passagem, toca o barco. Voltei, cheguei no Brasil acho que na terça, ajeitei minhas coisas, sexta-feira eu tava nos Estados Unidos, cara. E fiz um ano muito bom, fui melhor defensor da liga, hoje é USL 2, né, equivalente à 3ª divisão. Joguei a Copa do país lá, na altura, fiz um ano bom, fiz um gol que rodou o país todo, lá foi considerado um dos gols mais bonitos do país naquele ano, 2017, eu tenho até lá no meu Instagram. Então olha tudo que Deus fez na minha vida. Então quando eu voltei, e aí eu já comecei a pensar em me preparar para minha vida depois do futebol, já comecei a perder um pouco o ânimo de estar dentro de campo, de estar vivendo todos os dias. E aí que eu tinha essa cara, eu não sei a palavra certa, mas eu até falei isso no outro podcast, fazer um campeonato capixaba bom para eu encerrar. Porque eu não tinha feito ainda. É Deus me falando, eu tô aqui na minha cabeça, eu tenho que falar do Venda Nova, eu tenho que falar com o Venda Nova. Ele vai indo, contando a história, ele vai cair no Venda Nova, isso cara. Aí. E aí aconteceu essa situação do Vitória, que eu tinha falado pra vocês, que eu tinha apalavrado com o clube, e aí eu falei, pô, cara, comecei no Vitória e vou encerrar, um sonho.
Top. E aí Excelente. vetaram minha contratação, o Fabrício me ligou, e eu já estava nesse ânimo de jogar o último campeonato para parar. Fui a Venda Nova, na minha leitura fiz um baita de um campeonato, também briguei lá para ser um dos melhores laterais, acho que eu perdi pro Ranieri nessa votação, porque nem era lateral, foi para lateral, mas fez uma porrada de gol, fez aquele gol do meio de campo, e aí ganhou. Cara, o Venda Nova, 20 anos sem jogar competição, a gente perdeu pro Serra. Nada contra a equipe, que pra mim era a melhor equipe do Capixabão mesmo. O famoso mas no jogo pênalti do Varejão. não existiu aquilo ali, então a gente foi prejudicadíssimo. Então, assim, pra mim o saldo foi muito positivo. Meu objetivo foi alcançado, que era fazer um bom campeonato, deixar uma boa Subiu uma marca. equipe gigante de volta, né? E aí depois dali eles bateram 2 finais de novo, eu deixei uma sementinha plantada, trabalhei pra caramba. Não fala muito não, que é uma final o Lucas não gosta. Não. Mas da outra eu gosto, da outra da você pode outra, falar. E aí quando eu saí do vestiário, por Deus do céu, saí do vestiário no Robertão, tomei banho, cheguei em casa e falei, mãe, deu pra mim futebol. Ela tá Caramba. doida. Aí o Zé Humberto, cara, me ligou pra ir pra Atlético Itapemirim. Itapemirim. E... Porque Itapemirim, isso foi 2018. eles tinham ainda o calendáriozinho ali. Tá, eu quero falar que foi nesse ano que eles, no começo do ano, fizeram a final da Copa Verde. Foi. É. E aí ele falou, meu filho, eu quero você aqui. Eu falei, professor, eu decidi agora que eu parei de jogar. Ele, que é isso, cara? Eu falei, não, parei. Vou estudar e vou trabalhar fora do futebol agora. Então, assim, hoje, graças a Deus, a minha vida tá caminhando e tal. Mas, assim, nessa parte Mas eu plantei, cara. Ali foram anos duros, né? Eu trabalhei demais, eu sofri muito, né? Tive muitos nãos, né? Até nesse meu trabalho agora, a gente tá falando de internet. Eu tô com quase 50 mil seguidores lá no TikTok, Eu ia perguntar cara. aqui, ó. E o TikTok, tá estourado. Cara, e foi assim, Deus... Eu vi os vídeos lá, tipo assim, vídeos de negócio de tática cara, isso aí. É porque até pra emendar na reta final, já que a gente tá encurtando pouco o tempo, Sim. você tirou a licença da CBF, né? Tirei, me formei em Educação Física na UVV, né? A minha ideia era começar a trabalhar depois de formado, só que com a pandemia eu precisei trabalhar. Então eu comecei, cara, trabalhando na prainha, com 2 bolas, 2 alunos que me pagavam assim. Até hoje eu sou grato a eles, mas não era um valor de personal, né? Porque eu tinha tirado o certificado de monitor, mas porque eu precisava. E aí as coisas foram caminhando, aí fiz a licença da CBF, a licença B. Comecei a me capacitar para trabalhar e aí tive o convite de uma empresa grande para trabalhar na captação de atletas da base. Comecei o meu trabalho aqui e aí veio agora essa situação da rede social que está, graças a Deus, caminhando bem, muita gente me procurando, perguntando, mas assim, tudo aconteceu. Eu nunca fiz um plano para falar, vamos pro TikTok, vamos bombar. Nada. Foi o que você falou, plano de Deus. Exato. O Juninho, cara, meu parceiro, meu aluno, falou assim, Juan, cara, vamos filmar umas tiras aqui para postar, velho. Rapaz, eu tinha, sei lá, 200 seguidores. Ele fez um vídeo, me mandou, eu postei. E, tipo, em uma semana eu ganhei, tipo, 2 mil seguidores. Eu falei, não é possível. Cara. O Juninho tava certo. Aí ele faz os vídeos pra mim. Ele lá, nunca, tipo, contratamos uma equipe. E aí, agora mesmo eu tava olhando, tipo, em 10 minutos eu ganhei 400 seguidores. Caramba. E eu posto muito pouco. Então, por essa correria que eu tava falando de família, eu tô com um filho pequeno, minha esposa, meu outro filho pode nascer agora. Então eu não estou tendo tempo para demanda, mas olha como é que Deus faz as coisas. Então eu vou considerar que a minha carreira não foi boa, cara. Eu vivo isso hoje graças ao que eu plantei no futebol, velho. Caramba. Se eu não tivesse plantado coisa boa, eu nunca ia estar trabalhando com futebol hoje. Entendeu? Então... A visão é outra. Pela vivência, pelas culturas, a visão de outros jogadores é completamente diferente. A gente precisa unir, né? Igual às vezes me perguntam, você acha que o cara que não jogou, então, não é um bom profissional? Não. Eu acho que ajuda muito você ter jogado e você estar estudando, você ter estudado. Mas pode acontecer de ter um baita de um profissional que só jogou, mas que está antenado, igual o Renato Gaúcho fala que não estuda. Bobo é quem acredita, porque ele é um estudioso, claro, o cara que lê o jogo. Fica lá fazendo claro, dele, ele fala porque ele é um personagem, mas ninguém ganha uma Libertadores 2 sem estudar o jogo, sem entender, então... Ele tem a vivência do campo e tem a vivência que ele vai adquirindo. Com certeza. E aí traz uma comissão capacitada que vai ajustar, vai ajudar. E é isso, cara. Então, assim, eu tenho estudado bastante, né, o jogo para cada vez entender mais os movimentos, entender mais tática, né, parte de campo, de bastidores, né? E o futuro pertence a Deus, cara. Eu quero seguir a minha vida toda dentro do futebol, né? Mas eu sei que só com o que eu vivi não vai servir. Então eu preciso estar plantando
todos os dias coisas boas para colher coisas boas. Cara, até... Pode falar, Lucas, pode falar. E até nesse ponto, trabalhando com o futebol agora do lado de fora, em relação ao Vitória, pensa em algum momento tá no meio da comissão do Vitória, Cara, eu tenho ter um trabalho lá? Amigaço que é torcedor, que tá sempre ali dentro, que ele fala isso comigo direto. Ele fala, Juan, cara, a gente precisava de alguém igual você ali, com vigor e tal. Eu não sei se agora é o momento. Na verdade, agora não é o momento, porque você viver um clube, quem trabalha com futebol sabe que você tem que abdicar praticamente da sua vida, né? Viver, então até por isso que até hoje eu nunca trabalhei com futebol clube, futebol profissional. Eu tô no futebol profissional no âmbito da captação, de direcionar garoto para clubes. Agora, viver o clube hoje não é o momento, porque eu tenho que entrar de cabeça. Mas é uma das coisas que eu penso, trabalhar na gestão ali, um executivo, um diretor, né? Vou estudar para isso mais, mas é uma das coisas que passa pela minha cabeça, entendeu? E o Vitória, cara, onde eu comecei, cara, bem centralizado, um estádio ali, porra, no meio de tudo, uma cúpula ali por trás que tá sempre bem intencionada no sentido de querer investir, de querer ajudar. O que precisa, cara, não é falando dos profissionais ali hoje, né? Lógico que não, mas é de gestão, uma gestão que vive o futebol, não que vive outras vidas, igual voltando, linkando para outro clube agora, que é o Porto Vitória. O Porto trouxe o Gracelli agora para executivo, né? Uhum. Para supervisor, diretor, sei lá. Então, assim, o cara viveu o Vasco, viveu clube de Série A, então o cara já vem com uma cabeça diferente. E eu acho que se o Vitória juntar essa galera que quer ajudar com uma gestão profissional de futebol de verdade, né? Respeitando o futebol capixaba, cara, o Vitória faz assim. Quem não vai querer ajudar o Vitória? Entendeu? Se tiver ali... Então eu vejo o Vitória no cenário legal, mas o Porto Vitória tá num caminho, cara, que eu acho que se eles acenderem, não volta não. Um detalhe que você fala, eu pego, por exemplo, o próprio... Perdão, Érica, o Nova Venécia, porque, tipo, o Nova Venécia, ele trouxe um cara que não era daqui, que é o Luciano, mas o cara tinha uma visão muito boa. O elenco que ele montou, claro, trouxe jogadores assim. Você vê, até a gente comenta, o Nova Venécia e o Real Noroeste pedem jogadores pro mercado de fora. Sim. Entendeu? Pro mercado de fora. Aqui, eles estão aqui, mas eles só vão pra fora. Não ficam, talvez, em outros times. Claro, tem um caso e outro que acontece, mas os principais nomes, eles saem pra fora. Claro. Sabe? Então é porque, querendo ou não, a gestão pensada, como você disse, futebolisticamente falando. Isso, né? Você vê ali, você pega agora, eu tive lá no estádio, né, Nova Venécia e Vitória, tava lá, você pega o Nova Venécia, tem o Tony ali, lateral direito, jogou o time grande. Jogou no meu Grêmio. Né, e aí você pega o Geissandro, que pra mim foi o melhor em campo nesse jogo. Inclusive pode voltar, Geissandro, já podemos te receber de volta. Tem casca, jogou em outros times. Peraí, vamos lá, os volantes... O Emerson Martins tem rodagem Sim, também. Sim, tem outro que já estava desde dos últimos anos, que é muito bom também. Esqueci o nome dele agora, Lineker. Lineker foi campeão da Série D com o Ferroviário. Sim, então, tudo cara que tá rodando a bola ali. Aí você pega Dodozinho que tá voando, tá bem, né? E aí você vê um cara igual o Tony Galego, por exemplo, que vinha no passado recente no Vitória muito bem, acho que no Real muito bem. Então o Tony Galego que vinha sendo um destaque no futebol capixaba, não participou desse jogo, então você vê que tem um grupo para chegar mesmo, né? E é isso que falta um pouquinho no futebol capixaba. O nível de competitividade acaba sendo baixo. Você pega 4, 5... Esse ano eu achei o capixaba muito bom, né? Mas você pega 4, 5 equipes, e aí eu não tô falando da camisa, tá? Mas sim do elenco. Eu tô falando assim da gestão, porque tem a dificuldade financeira, tem a dificuldade de investimento, né? De estrutura, de às vezes não ter campo para treinar. E a gente sabe que tem essas barreiras. E é isso que às vezes trava o futebol capixaba. Sim. Então, você pega clubes que estão brigando com uma realidade, né? Pagando em dia, campo para treinar. E você pega outros, cara, que o cara chega, trabalha 3 horas, meio-dia, o cara não sabe onde vai ser o treino, pô. Sim. Eu acho que quando o Louco Abreu veio pra cá, era essa meio que bagunça, assim, que eu escutei alguns relatos que o Rio Branco treinava um dia no 38º, outro dia lá em Cariacica. E isso faz diferença no resultado. Não, e é exatamente isso que eu ia falar. Agora, eu acho que ficou mais nítido com esse tricampeonato do Real Noroeste, que o time estruturado, ele vai destoando, ele vai criando polos, daqueles clubes que a gente sabe que vai brigar realmente por título e que vão os outros que simplesmente vão montar times para competir. Sim. E eu vejo
principalmente aqui na capital. Isso daí, os clubes da capital ficando muito para trás. Com certeza. Os clubes tradicionais, né, de nome, de torcida, Rio Branco, Desportiva, perdendo essa competitividade com equipes que estão surgindo, como Nova Venécia, o próprio Real Noroeste, que é relativamente um clube novo, mas que desde que foi fundado, sempre ganhou. Brigou lá em cima. A gente estava levantando há poucos dias. Desde que foi fundado, ganhou. A Série B, a Copa Espírito Santo, e chegou na semifinal de 2 capixabão que disputou. Chegou na semifinal em um, não, né? E ganhou agora 3, né? Ganhou 3 capixabão. Desculpa, eu fiz. São 4 Copa S. Confusão com o Real. Com Nova Venécia. Até ano passado, eu acho. 4 Copa S, 3 capixabão em 8 anos de história. Era o maior campeão da Copa S do estado. Continua sendo, junto com o Vitória, eu acho. Agora o Vitória empatou. Parênteses aí, que a gente precisa valorizar o trabalho do Duzinho. Com teve continuidade, o cara que chegou, né? Não tem amizade, não tem relação com ele, mas até mando um abraço, parabenizar pelo trabalho, porque eu acompanho bastante. Então, ele foi tricampeão com 3 times diferentes, cara. Se você pegar a base dos 3 times, é totalmente diferente. Eu acho que nesse ano... Só o Gabriel, o lateral direito. Só o lateral, que é muito bom também, por sinal, que tava no último título. Então, olha a dificuldade do cara de reestruturar a equipe, mas aí você olha por outro lado, né? Ele tem que reestruturar, mas ele tem sequência no trabalho dele, que é uma dificuldade. Tava batendo porque ele tem a ideologia de jogo dele, né? Ele fala, traz jogador X, Y. E é uma coisa que até já era um problema para alguns jogadores para ele, que até deu uns atritos no ano passado, que deu umas entrevistas e tal, porque o Duzinho, desde que ele entrou, são 5 anos, e a ideologia dele do primeiro ano e do último são as mesmas. Ele não muda para você se adequar ao time. Você muda para se adequar, mas... Tem o modelo de jogo dele. Exatamente. Acredita. Então, sempre tem alguns atritos lá, mas, no geral, eu acho que hoje é o técnico mais constante do estado. Sim, com certeza. E ele tem uma visão de contratação de jogador pelo que ele precisa no time muito boa. Ele sabe o que vai fazer o time dele andar, né? Mas aí eu pego outra deixa, que é o treinador também, aqui tá sempre sob pressão, né? Não falo nem de pressão de torcida nem nada. Ele não sabe até quando vai o trabalho dele, né? Então, tipo assim, você pega um time menor, de menor expressão. O cara sabe que ele vai trabalhar o capixabão. O que ele vai fazer no segundo semestre? Então, tipo assim, às vezes eu tenho, analisando a parte técnica agora, eu tenho, sei lá, 3 jogadores que estão estourando ali no sub-20, que eu quero trabalhar esse garoto para no ano que vem ele tá pronto para jogar. Vou dar treino para ele, vou dar jogo, devagarzinho vai entrar um pouquinho. Aí acaba junho, o time não vai entrar na Copa Espírito Santo. Aí esse garoto aqui que eu tava apostando para trabalhar ele pro próximo campeonato, ele não tem proposta de ninguém, porque ele não jogou. O que ele faz? Trabalho. Vai trabalhar. E aí muito garoto 19, 20, 21, que talvez teria projeção, tá trabalhando, né? Para de jogar porque a gente não tem continuidade. E para os treinadores é muito ruim, cara. Você vê muito treinador aqui, muitos. E aí não tô falando mal de nenhum, tá? Pelo contrário, eles são guerreiros demais. Tem outra profissão. Porque eu vou largar isso aqui para viver isso aqui, e aí maio eu sou mandado embora. O que eu vou fazer? Eu tenho família. Exatamente. Entendeu? Então, analisando o futebol profissional, não existe isso. Ou você vive, ou você não. Mas a gente está falando de um cenário de futebol capixaba que a gente tem que respeitar e tal. Então, se o cara quer viver, ele tem que achar um meio termo, entendeu? Eu acho porque que senão... hoje a maior prova dessa falta de constância do futebol capixaba é os campeonatos metropolitanos serem tão fortes. Porque as pessoas que não têm oportunidade por causa de... eu vou jogar um campeonato 6 meses e acabou, eu vou ficar 6 meses parado. A pessoa que não teve oportunidade para entrar aqui, ela vai jogar no Amador. Claro. Então, o Amador, a gente foi numa final que foi Santinês e Zé da Bola, na Metropolitana. Aqui na Serra. Cara, é completamente diferente. Às vezes, um jogo desse tem mais torcida do que um próprio jogo do futebol capixaba. Esse ano eu parei, né? Pelo menos por enquanto. Mas eu acho que eu não vou dar conta de jogar mais. Até ano passado eu rodei o estado todo aí. Então, e aí eu gosto de frisar bastante essa parte, porque você pega ali o futebol capixaba, vamos botar média de salário. Tem clube que não tá nem pagando direito, cara. Mas aí média, você vai pegar de R$ 1.500 a R$ 3.000 com as exceções, né? Que são os times que estão brigando ali em cima, que vão pagar um pouquinho mais. Cara, você vai jogar um jogo amador no interior, o cara vai te dar ali 500, 600, 400, 800 por jogo, mais a gasolina e o que você... Aí o cara vai falar, cara que tem 2 filhos, 3 filhos,
Eu vou trabalhar e vou jogar amador. Tem um monte de gente que tá Você fazendo ganha um isso. salário fixo e mais Entendeu? um esporádico durante a semana, Exato. do E final de fica semana. difícil, cara. Então, o garoto ou o atleta profissional para se manter aqui no estado, se ele não tá em um time que dê sequência a ele, que tem a Série D, tem um calendário, ele tem que acreditar no sonho dele. Porque se ele for tá sendo rentável, não tá. Aí é muito garoto que não tem muito compromisso dentro de casa, né? Por isso que continua, porque tem um pai que ajuda, não tem filho. Agora, cara que é casado, filho, ele sabe onde o carro dele aperta, Sim. então... Foi que a gente estava entrevistando o Miguel, ele falou, né? Que do 17, a transição do 17 pro 20 é a mais difícil que tem. Porque se do 17 o moleque não destoou, né? Destoou, que é o fora do normal, que vai Sim. profissional já... O 20 é mais difícil, porque o 20 já tem que começar a trabalhar em casa, cara. Sim, eu tenho feito esse trabalho agora. Até de querendo captação. falar do seu trabalho hoje, né? Que como você tem essa captação, essa questão de Sim. ajudar e tudo mais. Cara, além de captar para uma empresa, eu faço uma captação também para ajudar, para abrir muita porta. Inclusive, tem 2 meninos agora que estão em São Paulo, né? Eu incluo da Série B, mas eu prefiro não falar nome porque ainda não tá certo, mas não assinou o contrato ainda. Mas porque tem muito garoto de projeção aqui, cara. E aí, como a gente tem muita limitação, né? Tem poucos trabalhos de verdade, assim, que dão sequência pro garoto, que dão uma ajuda. A gente fica limitado, cara. Então, muitos meninos estão ficando pelo caminho, né? E a gente tem muito material humano aqui. Com certeza. Né? Se a gente for parar para avaliar, muito atleta. É por isso que, às vezes, você vê um cara que, sei lá, sai daqui com 23 anos, aí do nada, Série B, Série A, e fala, pô, esse cara aqui não jogava assim, ou não sei... Porque às vezes ele não teve o estímulo correto, não teve a sequência que precisava. E aí ele pega um treinador, pega um clube que dá essa continuidade, ele, pum... História. Né? Então, eu tive um exemplo agora, cara. O Alisson mesmo, tá no Cruzeiro, volante. Sim. Baita de um jogador, né? Eu indiquei ele para algumas situações, os caras meio que não acreditaram, porque tava um time pequeno e tal. E aí ele fez um campeonato mineiro pelo Atlético, foi pra Ponte Preta. Ele tá jogando Nova Venécia, teve uma passagem curta ali. Cara, ele teve 6 propostas Série A esse ano, velho. 6. Aí ele preferiu ir pro Cruzeiro porque era o time do coração dele. 2021 a gente tava jogando amador junto, pô. Olha só. Então, tem jogador aqui. Só que falta, às vezes, essa transição, um trabalho digno, né? Uma ponte e alguém que aposte. Então, assim, a Série D, se a gente souber aproveitar agora, com certeza a gente vai ter jogadores caminhando para a Série B. Com certeza. E você falou de material humano e um desses materiais humanos que a gente formou foi você. E essa proposta do podcast, eu vindo do jornalismo, é muito de contar história. A primeira coisa que eu cheguei na faculdade é jornalismo é contar história. E hoje a gente concluiu essa meta que, cara, sua história... Falta muita coisa, igual eu falei, todas as entrevistas agora eu preparei perguntas, mas o destino da conversa vai indo para outros lugares, você vai fazer outras perguntas. Fica pra parte 2. Parte 2 o Juan vem aí, com certeza. Show de bola. Juan, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, cara. Por, né, sua mulher grávida em casa, deixar filho pequeno também, não é fácil. Um sábado meio nublado. Pô, todo mundo queria ficar em casa hoje, né, cara? Não tem como. Então, muito obrigado mesmo, cara, pela disposição. Obrigado mesmo pela palavra que você falou da CDD pra gente. Um grande fã nosso, sempre, igual eu falei, a Cerola, muito dos memes que mandou foi o Juan. Então, fico muito feliz mesmo de ter topado e ter dado a oportunidade de você contar um pouco da sua história, que a meta disso aqui é isso, é trazer outros jogadores aqui, trazer dirigente, trazer treinador. Sim. Que, como a gente fala, a gente é uma mídia que tá vindo um pouco por fora, correndo por fora. As grandes mídias não sempre evoluir. E pelo trabalho e pelas coisas que a gente já ouviu, só de vocês aceitarem conversar com a gente, porque a gente brinca com muito igual. A gente faz meme, brinca quando vocês perdem, que vocês estão bolados no vestiário, a gente faz um meme. Aí chega lá o mesmo cara o tombo dizer... da polenta, vocês pegaram. Então, o tombo da polenta é um desses exemplos, Faz sabe? parte, mas mas vocês mesmos se divertem. Né, igual a gente postou recentemente o Edinho lá no ônibus, que ele parece o Ciclope. Pô, cara, que lá todo mundo zoando, brincando. Então, cara, é muito bom. Pepeta, ex-prefeito de Colatina. Pepeta e o Sérgio Meneghelli e tal. Então, pô, a gente brinca com muita coisa. A gente já teve problema, já brincou demais, já brincou de menos. Então, mas vai criando casca, né? Com certeza. Então, cara, fico muito feliz mesmo. Obrigadão por ter vindo aqui, conversado com a gente mais de 1 hora aqui, batendo papo. Muito feliz e próxima oportunidade a gente vai ter um papo de novo, contar mais resenha. Trazer você, Cezão aqui, Ramon, encher essa mesa de gente aqui, caramba. Você tá doido. Muito obrigado mesmo, mano. Obrigadão. Não, eu que agradeço, cara.
futuramente a gente vai ter a oportunidade de estar junto, né? Mas aquilo que eu falei com você ontem, pode contar comigo porque a gente precisa dar honra a quem merece, né? E a gente vê o futebol capixaba brigando aí, às vezes remando contra a maré, e a gente precisa valorizar o trabalho de vocês, que vem sendo referência nos últimos anos, né? Não é à toa que todo mundo sempre está elogiando, independente das brincadeiras que fazem parte. A gente vê que vocês querem realmente apoiar e dar esse suporte para nós, né? Eu falo, hoje eu sigo no futebol, mas para os atletas e para o futebol capixaba no geral. Né? Porque muitas das vezes não é rentável, cara. Então a gente não olha por esse lado, o tempo que vocês estão perdendo para trabalhar, que vocês estão investindo, talvez no futuro que vocês querem estruturar a situação. Então, quando você falou, eu falei, cara, pode contar comigo, eu vou fazer o corre aí, vou estar aí, porque eu sei a luta que é. Como eu falei da minha situação, numa futura oportunidade eu vou ter a chance de contar um pouco mais da minha vida profissional agora, né? A gente falou pouco, mas o início também não foi fácil. Então, como eu falei, eu comecei ali na prainha com 2 bolas, 5 cones que um amigo tinha me dado e 2 alunos que eram meus amigos. Então, cara, hoje eu fechei o 2022 com quase 300 alunos, cara. Então, assim, e fora os indiretos, né, de indicação, de trabalho de captação que eu não conto como aluno. Então, para mim hoje, cara, eu tô assim muito feliz, muito orgulhoso da minha trajetória, porque eu trabalhei demais para chegar assim no nível que eu tô hoje. Eu sei que eu posso alcançar mais trabalhando, estudando, com humildade, respeitando. E assim, porque eu preciso de vocês, vocês vão precisar de mim, e a gente vai se ajudando. Porque o futebol, porque a vida é desse jeito. Então, se as coisas começarem a acontecer e eu, não, Vinícius, tá doido? Vocês brincaram comigo em outro momento, cara, faz parte, né? Então, agradecer mais uma vez, né? Vou estar aí sempre que vocês precisarem. Parabenizar pelo trabalho, né? Que vocês têm sido referência aí nessa parte de jornalismo aí no Capixaba Depressão. Pô, que isso, até brinca, né? O grande Rígido de Pinheiro, jornalista, meio que intitulou a gente, né? Um perfil humorístico e informativo, porque a gente tem humor e informa ao mesmo tempo. Né? Então é isso, obrigado mesmo, Juan, de novo. E você que está aqui acompanhando a gente até agora, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, né, ajude nossos patrocinadores, né? 027Bet, o link tá na descrição para você poder apostar. A Flow Me Podcast, você que tem, né, querendo, assim como a gente, começar um podcast bem, numa estrutura maneira, uma estrutura completa, vem pra Flow Me. Sensacional. Top demais, o Ron já veio aqui 2 vezes, pode falar melhor que a gente. A gente tá aqui começando também, o Ron já frequentou como convidado, sabe da estrutura, não pode deixar eu mentir. E também a Churrascaria Estância Gaúcha, Linhares, Teixeira de Freitas e Eunápolis. Beleza, galerinha? Muito obrigado e até a próxima.